E o importante é a gente deixando rastro de floresta, né? A gente está deixando um saldo positivo ali naquela terra, construindo realmente, regenerando, né? Se houve uma grande força para degradar, tem que ter uma força contrária aí para que a gente possa reconstruir os processos daquela área, né? Hoje a gente está aqui com o Iago, da Fonte da Mata, Iago Castro, que é consultor agroflorestal, que atua principalmente na região do estado de Sergipe. E a gente vai trocar uma ideia aí hoje sobre plantio agroflorestal, para quem quiser ir chegando, quiser ir compreendendo aí sobre diferentes aspectos da análise de uma propriedade, né? Do planejamento até a implantação, né? Quais passos a gente vai dando para poder chegar nesse ponto da implantação e conseguir fazer uma implantação com sucesso, né? Que é uma coisa que é um grande desafio. Qualquer pessoa que já tentou plantar uma agrofloresta sabe do desafio que é implantar um sistema e ver ele se desenvolver bem, se desenvolver com saúde, se desenvolver com todos os aspectos que são desejosos, né? Que é o que a gente quer para a nossa propriedade, para a terra. Então, é isso aí, né, Iago? E aí, meu irmão? É sim, Otávio. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aí a oportunidade, né, da gente estar fazendo essa conversa, muito importante para a gente poder estar pontuando alguns aspectos que são bem relevantes dentro do plantio, né, para a gente estar podendo também difundir esse conhecimento, que é um dos papéis aí do consultor agroflorestal, né? Então, agradeço demais aí pela oportunidade e vamos nessa, vamos conversar aí. Quem quiser também pode interagir mandando as perguntas que a gente vai estar respondendo ao longo da live aí. Isso, perfeito, perfeito. Vamos bater um papo hoje aqui sobre esses desafios aí, né? Recentemente a gente divulgou aí, né, o workshop que a gente vai fazer lá em Itapuranga da Ajuda, em Sergipe, lá Isso. na Água Boa Agrofloresta, com o Enderson, né, e foi um trabalho que você coordenou lá, eu fiz o desenho do croquis, um desenho inicial, mas depois vocês foram trabalhando, analisando a área, e né, passaram um bom tempo planejando, e quando fizeram a implantação ficou realmente incrível, né? E assim, quando eu fui lá, eu confesso que eu levei um susto, falei, caraca, meu irmão, a galera tá mandando muito. Pô, é uma coisa que eu tava comentando com uma amiga e alguns amigos essa semana, né? Lá no Ecociclos, onde eu estava na semana passada. Então, se o Eric chegar por aí, um grande abraço ao Eric Gorni, que é a Ana, né, que tocam esse projeto maravilhoso lá de um jardim etnobotânico agroflorestal. E a gente estava trocando ideias sobre a quantidade de gente boa que está fazendo agrofloresta hoje em dia. Tem uma galera fazendo sistemas agroflorestais incríveis, incríveis em diferentes realidades, na Caatinga, no Cerrado, na Mata Atlântica, nas matas de transição, de agreste, enfim. E assim, muita gente boa surgindo. Então, o que é que isso está demonstrando para a gente? Assim, que existe nesse momento, no Brasil, muitas pessoas que estão realmente se afirmando com conhecimento avançado sobre o assunto, conseguindo fazer boas implantações, manejo, elevar a produtividade, pegar terras ditas improdutivas e tornar essas terras produtivas, e não só produtivas, como muito produtivas, né, e muito belas, porque a gente não quer só comida, né, gente? A gente também quer beleza, pô, quem não quer? Então é isso aí, e foi isso, assim, quando eu cheguei lá no Água Boa, que eu vi o né, trabalho que vocês tinham feito, eu levei um susto positivo. Caraca, a galera entendeu o negócio, assim, tipo, pô, estão fazendo um negócio bem feito, bonito. E aí, velho, me conta aí como é que foi esse processo até a implantação, porque lá é uma cascalheira, foi um lugar que rasparam a terra toda, deixaram só o horizonte C e D, né, velho? Isso. Negócio assim, horrível de se ver, e agora tem um SAF lindo, naquele lugar ali onde foi muito lixiviado, né? É, Enfim. o terreno ainda é inclinado, né, para favorecer ainda um pouco mais o negócio, né? Mas Uhum. foi como você disse mesmo. A gente sentou, a gente planejou muito antes de intervir, né? Eu acredito que para você conseguir dar continuidade nos seus negócios agroflorestais, né?
sejam ele da proporção que for, do tamanho que for, você tem que ter bem estruturado ali uma base, né? Você tem que ter um sistema de irrigação, você tem que ter um fornecimento de adubo, um fornecimento de mudas, né? Você tem que ter um fornecimento de tudo aquilo que vai ser necessário para você poder concretizar seu plantio e poder escalar sua produção, né? Então, nesse primeiro momento, assim, uma das coisas que a gente fez foi sentar e pensar tudo isso, né? No primeiro momento ali, para dar certo, é colocar tudo isso no papel, pensar todos esses pontos. E aí eu sentei com o Anderson, a gente fez um planejamento até de 6 meses, assim. Então, a gente traçou um negócio longo, sabe? Como vamos começar, como vamos continuar, como vamos... Então, tudo isso foi pontuado naquele primeiro momento, né? Depois a gente pôde contar também aí com alguns conhecimentos que tanto ele quanto eu fui buscando externo, né? Fui me capacitando enquanto a gente ia fazendo uns planejamentos, fui lapidando toda a ideia ali e aí a gente conseguiu implementar com muito sucesso, a gente conseguiu tocar aquilo ali realmente assim num resultado que ficou bom, velho. Se você pegar como era antes e como a área está hoje, né, com seus 6 meses, 7 meses, caminhando aí para o estágio da sucessão de placenta 2, né? Então, ele está sincronizado ali, ele está um sistema vivo que você vê que ele pulsa mesmo. Mas tudo isso foi um compilado que a gente foi trazendo de conhecimentos, de referências das áreas, né, dos trabalhos que a gente vai encontrando na região mesmo. Tudo isso foi sentado e foi pensado, né? Então, E aí, Iago, mas qual foi o maior desafio que você sente que foi ali, cara, para cara, aquela implantação? um dos maiores desafios ainda, eu acredito que seja sendo aqui no estado, é o fornecimento de certos insumos, né? Sergipe é dominado pela monocultura de laranja, né? Pelo plantio de cana, de açúcar, de milho. Então, a produção orgânica como um todo ela é afetada. Então, acredito que o primeiro grande desafio foi esse fornecimento de insumos, né? Mas a gente teve também desafios na implementação, né, velho? O nosso maquinário disponível era simples, aquele chão é muito duro, muito compactado, né? Já é o histórico da área ali também, um histórico de área que vem se degradando cada vez mais, né? Então a gente teve que inverter o processo, né? Então esse é um desafio inicial, né? Reverter o processo que está acontecendo ali e conduzir aquilo para um processo de produção alimentar, um processo de desenvolvimento do sistema, né? Para quem não sabe, assim, por exemplo, a terra lá tinha sido raspada, com provavelmente retroescavadeiras para tirar cascalho, provavelmente para ser fornecido para o aterramento de obra, de ruas, né? Então é um terreno, então a parte dele que está toda raspada e a parte que foi plantada está nesse beiral, né? De onde foi raspado, mas uma área que foi muito lixiviada, como diz alguns sertanejos, é uma terra tão, entre aspas, ruim, que só as pedras crescem, né? Então, por que só as pedras crescem? Porque a chuva vai lixiviando e as pedras do horizonte C vão aparecendo, né? Então, as pedras que estão no horizonte C e D começam a ficar expostas. E é esse caso lá, né? E agora eu vi pelas imagens que deu, assim, que está com uma super disponibilidade de mão de matéria orgânica. Vi um vídeo onde o Anderson mostra assim, a grande quantidade de micélios que estão ocorrendo na área. Então, assim, foi um trabalho muito bem feito, cara. Vocês estão de parabéns mesmo, assim, bem sinceramente, porque foi um super desafio. É um super desafio, né? E foi um sistema que é pensado ali nas necessidades dele, né? É basicamente ele que trabalha ali dentro com o diarista, normalmente, né? Então, é um sistema ali do manejo simples, é um sistema que tem, como você mesmo disse, aí tem grande disponibilidade de biomassa dentro do sistema, porque era uma necessidade dele, era uma carência que ele, pelas experiências dele, havia sentido que precisava otimizar isso, né? Então, a gente conseguiu compilar todas essas necessidades e todo esse contexto da área, né, complicada lá para traduzir isso num plantio eficiente, assim, né?
com bons É, Se, resultados. se fala, se fala muito em soberania alimentar humana, mas as pessoas não falam muito sobre a soberania alimentar do solo, né? Então, Sim, muitas vezes, as pessoas querem plantar o seu sistema agroflorestal, mas ficam focando apenas nas plantas que dão o resultado imediato humano e esquecem que o solo também precisa de soberania alimentar, também precisa ser alimentado, né? Então, eu acho que vocês, nesse aspecto ali, eu observei que é o grande acerto de quem quer trabalhar com sistemas agroflorestais, é no momento do plantio botar a biomassa, e, pensar que o solo precisa ser alimentado. Então, e o assim, eu sempre faço assim, uma conta que no mínimo 50% do que você está plantando tem que ser para o solo, para que os outros 50% seja para a gente. Assim, né? Então, eu sempre penso assim, é no mínimo 50%. Se possível, chegar a uns 70% para o solo, porque aí os 30% que sobram para a gente sobram de forma abundante, né? Assim, muito rica. e o E nosso solo ali, o solo é a nossa maior riqueza ali, né? Investir no manejo do solo, investir na fertilidade da terra, resulta na saúde das nossas plantas, né? E a saúde das nossas plantas resulta numa produção alimentícia final, né? Então, se você pegar hoje um dos maiores custos da agricultura convencional, são nos insumos, né? São para enriquecer o solo, só que isso de maneira, né, a viciar aquele solo com adubos químicos, enfim, compostos não tão produtivos. Então, dentro do sistema agroflorestal, a gente busca otimizar para essa fertilidade acontecer de uma maneira mais natural e mais duradoura, né? Porque a partir do momento que a gente enriquece o solo dessa forma, a gente consegue que esse solo fique rico por uma vida, né? Não por um ciclo de uma planta, né? Nossa ideia é a saúde daquele solo ao longo dos anos, não somente por uma planta a curto prazo, né? Então, sim. ali sim, o resultado, na nossa região também a gente pode ver que aqui os processos são bem acelerados, né? Muito calor, então a umidade também é boa, então a gente consegue ter processos acelerados e o solo, assim, em pouco tempo já vai mostrando esses resultados, né? Como diz um agroflorestor aqui do sul da Bahia, o Hudson, que se ele chegar e assistir, salve, salve, meu irmão. Ele diz assim: a terra chega a ter saudade da floresta. Aí eu até complementei ele um dia assim, e até chega a morrer também de saudade da floresta, né? Uma terra sem floresta morre. Então é uma coisa que é muito importante de ser dita, assim, né? Que se você facilitar um pouquinho, a terra traz a floresta. É, Então, é muito incrível, né, esse processo. Eu vi aí você falando sobre o insumo, né, sobre a questão do insumo da irrigação. É bom a gente falar que o nosso bate-papo aqui não se resume a só a agricultura sintrópica, mas sim a uma agricultura mais agroecológica, porque quando a gente fala de agricultura sintrópica digamos assim, ao pé da letra, a agricultura sintrópica significa você trabalhar com os processos ecossistêmicos locais e, através desses processos, você chegar a uma abundância. Mas você imagina uma área que foi raspada por, um, por uma retroescavadeira, né? Então, você tem um solo com horizonte C exposto, né? Com pedras, com cascalho. Então, você tem um solo extremamente no nível de degradação crítico, né? Onde a maior probabilidade é de erosão, quando você chega a esse ponto. Então, como é que a gente faz uma recuperação rápida? Porque quando a gente tem um solo nesse estado, se você tenta plantar, por exemplo, um capim-mombaça, você não consegue. Eu já tentei fazer isso, quando eu estava bem naif, assim, bem jovenzinho, digamos assim. Eu peguei o capim-mombaça e joguei numa área muito degradada, pronto, agora eu vou começar a restauração. E o capim-mombaça não vem, não vem, simplesmente não vem. Aí peguei, joguei o capim Andropógon, aí veio ali um pouquinho melhor. Isso há 10 anos atrás, quando eu comprei uma terra lá em Brasília, que também estava com o horizonte C exposto. Né? Para quem não sabe, o horizonte C é assim, temos o solo é dividido em horizontes. Né? Então a gente tem o horizonte O, que é aquele horizonte rico em matéria orgânica, por isso O. Depois vem o horizonte A, que é o horizonte onde a terra se mistura com o horizonte O, tem aquela camada mais escura. Depois o horizonte B, que é só a terra, né? E depois vem o horizonte C, que é a terra misturada com as rochas que formaram essa terra, que formaram esse solo. Então, né, então aí você vem o horizonte C, depois você passa para o horizonte D, já é praticamente só a rocha fragmentada.
Então, quando você pega uma área como essa, se você vai trabalhar numa recuperação simples, sem fazer uma intervenção no solo, né, provavelmente você tem que ter mais paciência, né? Então, o mesmo Ernesto hoje desenvolve ferramentas para subsolar, para trabalhar com a sintropia, mas pelo menos com o terreno subsolado. Então, é o mínimo necessário para se vencer um solo degradado, né, velho? E É, não é só lá no Anderson, né? com certeza, com certeza. A gente tem que usar dos recursos de maneira inteligente, né? Mas tem que usar os recursos que estão disponíveis, né? E o importante é a gente deixando rastro de floresta, né? A gente está deixando um saldo positivo ali naquela terra, construindo realmente, regenerando, né? Se houve uma grande força para degradar, tem que ter uma força contrária aí para que a gente possa reconstruir os processos daquela área, né? Então, o sistema lá ele faz uso de irrigação, mas um uso consciente da irrigação. A gente faz uma irrigação de baixo consumo, até porque o recurso dele disponível para o sistema de irrigação era mínimo também, né? Então, tudo isso ali foi pensado, né? Nossa área aqui também tem uma pluviosidade boa, né? A gente chove bem aqui, tem alguns poucos meses de seca, mas chove bem e também consegue durar bem, manter bem o sistema ali aquele período, né? Então a gente usa de todos, mas de maneira consciente, de maneira inteligente. Também uma outra coisa que eu vi você falando aí, né, foi sobre esse processo desse planejamento, né, que foi feito para a área, né, que vocês passaram 6 meses planejando. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi a análise econômica, financeira, porque eu sei que o Anderson tem um objetivo de extrair renda da terra, né? Apesar da terra ser muito degradada, desde o começo ele sempre teve esse objetivo de transformar a terra para produzir renda, né? Ter uma produtividade que gere recurso financeiro. Como é que foi esse processo de análise financeira aí Sim, para vocês chegarem aos citros e ao abacate? sim. Ali, o Anderson, ele, antes de começar o plantio, ele investiu muito tempo dele em estruturar uma rede de comercialização, né? Que eu acho que é bem importante isso, né? Antes de plantar, saber para quem você vai vender, saber qual é seu mercado, né? Qual é seu nicho de mercado ali. Então, ele já tinha isso mais ou menos norteado, né? Ele já tinha, ele é um agricultor já certificado da Rede Plantar para a Vida, né? Então, ele já tinha esse canal de comercialização. Então, a gente fez uma análise assim de qual nicho de mercado que ele objetivava e qual era possível, né? E a gente entendeu ali que o nicho dele era na questão das frutas orgânicas de mesa, né? Não uma fruta para beneficiamento, mas aquela fruta mais fresca, assim, né? E aí a gente cotou, assim, basicamente uma demanda que existia dentro da rede, né? A gente cotou o que tinha de fornecimento na região também, o que era adaptado ao nosso clima, né? Então, tudo isso a gente foi cotando ali. Então, a gente também ali, né, a gente chegou num desenho assim do arranjo, né, que foi também um desenho objetivo, de fácil manejo, de fácil implementação, de fácil entendimento, sabe? Então, a gente conseguiu encontrar esse nicho dele, conseguiu encontrar a necessidade que ele tinha ali de necessidade e disponibilidade, né, que ele tinha de manejo para aquela área. Então, a gente definiu algumas culturas como foco, né? Foi o caso do abacate, o caso dos citros, né? Posteriormente também a gente vai estar entrando com açaí e cacau, né? Então, esses são os focos finais, né, assim, vamos dizer, do sistema, porque a gente também tem algumas culturas que são determinantes aí para o sucesso financeiro, né? Algumas culturas de médio prazo, né? A gente entrou com mamão ali, que foi uma demanda que ele tem também dentro da rede, né? A gente concentrou bem nisso. É uma cultura que vai estar dando esse retorno mais rápido. Então, esses detalhes foram importantes, né? A gente conseguiu, assim, nesse tempo de planejamento, estar traçando os estágios, né, que o sistema ia atravessar. E dentro desses estágios ali, a gente foi selecionando culturas foco, né? Culturas
dentro desse nicho, né, de frutas de mesa, culturas que vão ter saída, culturas que ele tem uma demanda. Que massa. E E, a área lá teve um modelo de implementação, né, que foi para uma pequena área, mas a estrutura operacional que a gente pensou ali é que ele consiga replicar isso de maneira a expandir aquilo sempre com um trabalho otimizado, sabe? Rápido trabalho, rápido manejo e baixo investimento, massa. né? Eram necessidades dele, né? Ah, então teve um baixo investimento. É porque eu lembro que vocês plantaram primeiro Mombaça, prepararam a área para plantar o Mombaça e a crotalária, né? E só depois que entraram com. É isso mesmo? Isso. A gente plantou primeiro assim o que ia ser nossa cobertura de solo, não foi? Depois a gente entrou ali com o sistema mesmo, com as frutíferas, né? 3 meses antes Uhum. a gente fez esse plantio de massa com crotalária, né, para recuperação ali, uma produção de vegetal, né, para gente. Então foi fundamental isso também, né? Porque senão a gente ia ter que trazer toda essa biomassa de fora. Então a gente investiu ali em produzir a biomassa ali dentro, para depois a gente entrar com o sistema, né? Cara, eu vi um dado hoje, inclusive que chegou até mim, que se não me engano, o Brasil importa 41 milhões de toneladas. Cara, milhões de toneladas. Eu fico pensando, eu nem sei qual é a conta disso, de tão grande que é, de NPK, né? Então, assim, a gente vê assim, e dados da Embrapa hoje dizem que as reservas de fósforo do mundo só vão durar mais cerca de 20 anos, né? Que não tem muita perspectiva de ter fósforo disponível no mercado daqui a 20 anos. Então, assim, quando eu vejo assim, você e o Anderson e todas as pessoas, os jovens empreendedores que eu vejo da agrofloresta, é preciso a gente ter a noção da dimensão do, né, pioneirismo de quem está trabalhando com agrofloresta hoje. Porque se daqui a 20 anos não vai ter mais fósforo, galera, quem saiu na frente trabalhando com manejo agroecológico, né, quem dominar as técnicas de manejo agroecológico, daqui a 20 anos vai estar dominando a agricultura. Assim. É claro que eu acho que, eu não sei se na escala que a soja e o milho hoje dominam, né? Porque é uma escala muito grande. Mas o fato é que essa galera que está trabalhando com soja e milho está desesperada com esse tipo de informação e os insumos de NPK cada ano que passa sobem cada vez mais e de repente a gente está trabalhando com capim mombaça aí na crotalária e glicídia, tá É, aí, o solo é, cada ano vai se tornando melhor. E biodisponível em é. fósforo. É até Então, um ponto que o Hoffman costuma conversar sobre isso, né? Que ele diz que a agrofloresta é uma tecnologia que é capaz de revolucionar o contexto do agronegócio, né? A partir do momento que a gente consegue produzir mais em menos áreas, né? A gente consegue ter negócios viavelmente financeiros em áreas menores do que a soja, por exemplo, do que o milho, né? Que precisa de grandes áreas, né? Então, o sistema ali entra como uma tecnologia, né, que é capaz de reverter esse contexto do agronegócio, né? Não só uma tecnologia assim aplicável, como capaz de mudar esse contexto financeiro dentro do agronegócio, entende? sim, sim. E, o Iago, e quando vocês foram definindo economicamente, financeiramente, né, o abacate e a laranja como carros-chefe no médio prazo, mamão no curto prazo, o açaí e o cacau mais num médio longo, né? Vamos dizer Hum, assim, né? Porque vão entrar depois no sistema, pelo fato do solo ser muito degradado, ser um lugar muito quente, literalmente tem que ter um solo muito quente, né? Um solo rico em seixos, né? Aqueles seixos de silício, pedras de silício, assim. Então é um solo muito quente, né? Se botar um cacau e um açaí ali, quer dizer, você tem que ter uma construção de solo para entrar com essas frutas. E como é que foi o redesenho desse local com o croquis? Como é que vocês planejaram o espaçamento?
e a partir desse planejamento do espaçamento, definir como é que a implantação seria. Porque eu ajudei o Anderson a planejar a posição dos canteiros, dei algumas ideias, mas falei para ele, olha, cara, você tem que pensar no carro-chefe aí, porque ele é que vai definir seu desenho de fato, enfim. Né? Como é que foi para fazer esse croquis com ele aí? Conta pra gente. Sim, sim. Cara, eu acho que é importante tá se estudando assim, as experiências que já tem efetivas no bioma de intervenção, né? Que no caso aqui a gente está intervindo na Mata Atlântica, né? Então a gente tem que buscar referências nesse sentido, né? Então a gente buscou referências locais e também buscamos algumas referências assim em estados vizinhos, né? Então, já tem algumas experiências com alguns espaçamentos, né, definidos. Então, você usa essas informações para enriquecer, né, para construir o arranjo final, né? Então, a partir do momento que a gente pegou todo aquele foco, né, que a gente havia falado do nicho, né, de frutas de mesa, pegamos as experiências locais, né? Então, aí a gente começou a definir ali qual seria o nosso espaçamento final, né? Qual seria a distribuição dos estratos, né, diante daquele espaçamento. Então, a gente conseguiu ali trazer assim a gente conseguiu separar bem por talhões para facilitar bem o manejo, né, pegando desse princípio. Então, a gente foi agregando nessa série de informações que a gente ia encontrando na região para construir esse arranjo final. É isso mesmo. Massa. A, E ali a, ficou o espaçamento É um sistema que é mais para o homem trabalhar, né? Não é um sistema que tem tanto uso de máquinas. O nosso uso de máquinas é mais no momento da implementação, né? A gente faz um uso de máquinas ali no manejo, mas eu digo assim, não entra tratores, né, dentro daquele sistema. Então, é um sistema que a gente fecha mais, né? A gente consegue replicar essa questão da Mata Atlântica, que quem já andou na Mata Atlântica sabe como o negócio é fechado ali, né? Então, Então, o espaçamento foi mais apertadinho. Foi 3 metros. foi mais apertadinho. Para um manejo Foi 3 mais... metros ou foi 4 metros ali? Eu não lembro, entre uma linha e Era outra. cada 3 metros um canteiro, né? Só que alternando os estratos entre os canteiros, né? Entendi. Que aí a gente conseguiu ali também, né? Intensificar o número de espécies na pequena área, né? A gente tem uma área mais limitada, então a gente tem que intensificar o trabalho ali. Tá entendendo? Então a gente adensou bem as linhas, colocou as linhas com 3 metros. Ele vai estar fazendo o manejo mais constantemente, porém ele consegue ter um número de espécies bem maior, né, por metro quadrado. Não, é o mais replicável para pequenas áreas, né? Assim, para agricultores tem que ter uma área intensiva, né, ali para ter uma produção grande em áreas pequenas, né? Ele ali eu vi que ele tem um potencial de, né, plantio de uns 2 hectares, talvez, para chegar, né, a 2 hectares. Quer dizer, uma área não é muito grande, né? 2 ou 3, no máximo 2,5, né? Implantar todo o espaço, mas muita área muito degradada, né? Quer dizer, você tem que criar uma ilha para dessa ilha você conseguir expandindo esse sistema para outros pontos, porque dá muito trabalho fazer o primeiro, né? Depois aí o segundo já dá menos trabalho, porque uma parte do material você já tem nesse primeiro, você já começa a produzir sua própria semente para ir restaurando a outra área. Enquanto você está manejando sua área 1, a sua área 2 já vai se criando com o resultado do manejo da área 1, né? Então, é sempre o primeiro sistema, na minha experiência, é o mais difícil, o primeiro módulo, né? A máquina que você compra para o primeiro módulo, você planta todos os outros, né? A instrumentação que você compra só vai ficar ali, né? Mas o negócio é sair da inércia, né? É isso. Tem jeito, tem que plantar. É isso. Tem que pegar um sol quente na muleira para entender que a coisa precisa ser inteligente, não de qualquer jeito, né? Que é uma coisa que eu também comento muito com as pessoas que passam pelos meus cursos, com amigos, assim, que um erro também muito recorrente no plantio da agrofloresta é aquela bomba de semente de tudo junto, né? Então você pega tudo junto, sai, arruma as madeirinhas ali, espalha tudo e pronto. Joga umas bananeiras, um negócio, e o resto é bomba de semente, tudo junto. Depois, quando começa a nascer tudo, aí não sabe direito o que é, aí fica com pena de, né, tirar um e tirar outro, aí vai tudo se desenvolvendo meio capengamente,
e aí acaba o sistema sendo abandonado. Mas, mesmo sendo feito isso com a bomba de semente aleatória, sempre a Terra dá uma resposta positiva, né, cara? Então, assim, Verdade. não é de desincentivando a bomba de semente aleatória. Tem que Mas experimentar. quando você vai entendendo o custo que tem esse sol na muleira, né? Você vai começando a, inclusive, separar a sua bomba de semente, né? Opa, essa aqui é semente de árvores, madeira de lei, emergente, isso aqui é de frutas, frutas de extrato médio, frutas de extrato alto, isso aqui é semente de planta de serviço. Eu mesmo faço muito isso hoje em dia, eu deixo tudo separadinho, porque na hora que eu vou plantar, não, agora eu vou plantar as frutas, agora que aí eu já vou posicionando conforme meu croquis as sementes também. Então é um grande desafio plantar, né, velho? Não é É, fácil assim. é. Mas E eu vi. experimentando, né? Fazendo, a gente vai chegando vai lapidando. Vai lapidando e vai chegando no resultado final ali positivo. Fala aí. Não, é que o fazer é o maior mestre, né? Então, assim, não é. A leitura ela é importante, tá aqui nas redes sociais vendo a gente conversar sobre isso e outros agroflorestores conversando sobre esses assuntos é importante, mas a ação é muito mais importante, né? É, não é, né, muito mais importante, principalmente no sentido do nível de degradação que o planeta vive hoje, né? Então, a gente precisa de pessoas de ação mesmo, que queiram fazer, que estejam fazendo. Por isso também a figura do, né, consultor agroflorestal como Sim. um novo profissional, assim, como um profissional que está surgindo, né? Quando eu comecei com isso, sei lá, eu conhecia 3 ou 4 consultores agroflorestais que eu ouvia falar, assim, que era o Namastê, aí tinha o João, tinha o próprio Ernest, o Henrique Souza, né? Tinha bem poucas pessoas quando eu comecei ali. E hoje em dia eu vejo, assim, cara, gente muito competente, né? E, inclusive, eu vi aquele plantio que você fez lá no Fernando Jasmin, né? De café, né, cara? Então, eu queria também saber essa experiência aí de como é que é plantar a agrofloresta em segundo ciclo, já num ciclo mais avançado, quando a agrofloresta já está avançada, como é que foi a análise, né, dessa área que você fez, que eu vi que o cafezal está ficando lindo lá. Mas ali, na verdade, a gente não chegou a plantar no segundo ciclo, não. Ali ele já tinha feito o plantio, né? Mas ele entrou no segundo ciclo com o plantio. Só que ali eu fiquei responsável pelo manejo, né? O Ah, sistema entendi. tinha dado uma estagnada, né? Ele já era para estar circundando ali o período de frutificação das primeiras frutíferas, né? E ainda não tinha iniciado esse ciclo. E aí a gente entrou lá com o manejo, né? Então a gente causou distúrbio lá na área. E, rapaz, assim, com 2 meses, quando a gente estava chegando no final do manejo da área, as primeiras áreas já tinham algumas coisas florescendo, tá entendendo? Do manejo que a gente tinha feito. Umas pitangas estavam saindo lá. O café, né, que era uma planta que estava bem sombreada, quando a gente abriu espaço para o sol, foi coisa assim de estar tá crescendo um palmo cara, 2 meses, 1 mês e meio, tá entendendo? Muito Muito rápido, rápido. muito rápido, assim, é tudo com folha nova, tudo. Então, ali a gente entrou mais com isso, né? Porque o sistema ele tem que ir sendo manejado para que ele seja conduzido, né? Mas Uhum. em algum momento ele deixou de ser manejado, ele vai fechar ali e a gente vai ter que abrir de novo, a gente vai ter que causar esse distúrbio. Então, lá no Uhum. Fernando foi esse distúrbio aí e as plantas gostaram, viu? As plantas gostaram. Elas gostam, velho. Elas A bicha gostaram. cresce de idade. Cara, a atenção ali, né? Você faz o negócio pulsar mesmo. É o que acelera, né? É o que acelera. É a gente, enquanto a gente é otimizador da vida, né? A gente tendo um papel ali ativo na construção daquilo, né? Não só um papel de observador. E é isso aí, meu irmão. Pô, tá lindo lá, sabe? Assim, fiquei mesmo feliz de ver assim como que o sistema lá do Enderson tava ficando. Quando eu vi o sistema do Enderson, para mim foi muito feliz, assim, né? Eu fiquei muito feliz mesmo de ver os resultados. Sim. Então foi muito incrível. É isso aí, Edson. Quando quiser, vamos chegar. Semana que vem estou em Sergipe aí para a gente mobilizar esse plantio lá, uma segunda fase de plantio lá na Água Boa, Agrofloresta, em Itapuranga.
E um dos dias de plantio a gente vai abrir para um workshop, para uma vivência prática, para que as pessoas tenham contato com o que é um plantio agroflorestal, né? Porque a gente fala muito, muita gente está acumulando muita informação pela internet, mas ainda não tem tanto conhecimento prático e vivencial. Então, a gente quer oferecer essa vivência para quem está querendo se aprofundar no vivenciamento, né? Na vivência agroflorestal. Hoje eu visitei um viveiro, é uma outra coisa que um consultor, que quem trabalha com agrofloresta tem que ter conhecimento. Os viveiros que a gente tem na região, qual a disponibilidade de Bons mudas, né? viveiros, bons coletadores de semente, né? Cara, a gente é responsável por essa disseminação também, né? Você tá vindo aí da Bahia, você vai trazer sementes para cá. Quando eu vou, eu levo semente e a gente tem esse papel também, né? Então, mudas e sementes, tudo isso a gente, né? Para conseguir ter acesso, né, ao que de fato é possível na região, né? O leque de espécies possíveis para, então, para ter acesso a tudo isso é muito importante. Viveiros como esse, né? Coletadores de semente, né? Comunidades tradicionais que preservam algumas variedades, tudo isso faz necessário, né? E todo agroflorestor vira um coletor e dispersor de semente, como é que eu diria, compulsivo, né, velho? Então, Se torna um hobby, veio me se fazer torna uma um hobby. visita aqui, a gente dando rolê e como? Saindo com os bolsos cheios de semente, e era sacolinha, era bolsa. Eita, esse bolso já encheu, o outro encheu, vamos arrumar uma sacolinha aqui e tal, e vai, né? Então a gente sempre anda com essas calças cargo, porque é onde vai passando, vai enchendo os bolsos da calça de semente. E certamente é uma demanda enorme, como está trazendo aqui o Edson, experimentador do sertão, né? Existe uma demanda enorme por mudas, né? E também por sementes, né? Né? Então, tem muita gente, cada agrofloresta que surge, ela gesta outras agroflorestas. Então, quando você planta sua agrofloresta, eu acho que toda agrofloresta deve ter um mínimo pensamento de fornecimento de mudas, até, digamos assim, a análise financeira econômica também está fornecendo mudas. Então, se eu estou plantando banana, que variedade de banana é essa? É importante você saber a variedade de banana que você está plantando, é importante você saber a variedade de frutas, se você tem frutas que se dispersam por semente, ou se você já domina a enxertia, porque uma agrofloresta bem conduzida, cada poda que você faz, são N possibilidades de, por exemplo, clonagem. Pô, você faz a poda no cacau, se você sabe fazer clonagem, cada galho desse vai virar um clone, vai virar um enxerto. Você tem citros, cada poda que você faz no citros tem um potencial de você estar fazendo enxertia, seja no seu terreno, ou seja até para revender. Então, assim, quando você sincroniza também de que cada agrofloresta gesta outras agroflorestas, você cria uma sincronia para que a sua agrofloresta também seja uma produtora de mudas e de sementes para outras agroflorestas, a gente facilita, inclusive, a logística. Porque eu, por exemplo, quando fui plantar lá no Ecociclos, a agrofloresta deles, a gente não tinha muitos lugares acessíveis para ir atrás de semente. Falei, vamos lá na Gudrun, na filha do Ernest, né? Na Gudrun Gotti. Vamos lá na Gudrun. Aí eu liguei para a Gudrun, falei com ela, olha, você está tendo semente de que aí? O que é que você está tendo? Posso ir com um amigo aí para a gente fazer uma coleta? E depois a gente faz um ajuste, né? Assim, porque ela não queria nem cobrar, cara. Falou, não, pode vir aí pegar o que você quiser. Aí eu falei, não, mas é justo, você está trabalhando, você está cuidando disso, você está mantendo essas sementes para a gente, que a gente pague você. Então aí foi, ela não queria, aí a gente falou, X reais, tá bom, tá massa. E a gente tentou ser o mais generoso possível. E, poxa, todo mundo saiu feliz, cara. A gente foi lá, catou estaca de amora, estaca de junteira, estaca de gliricídia, pegamos semente de marangue, de tanta coisa, piqui preto, dindá, que é uma árvore de grande porte, cara, cacau tigre, que é o patache, cupuaçu. A gente saiu de lá, cara, com quilos e quilos de semente, com 2 sacos de semente, 500 hastes diferentes, de coisas diferentes, algumas mudas de banana específicas, assim, que ele queria lá. Então, assim, foi a solução para o plantio do nosso SAF, cara.
Foi Sim. chegar numa agrofloresta bem estruturada, com um carro que era uma picape, que a gente alugou, e a gente saiu de lá com a nossa agrofloresta pronta, praticamente, para ser implantada. Então, assim, a importância, é muito importante que a gente, quando planta uma agrofloresta, também pense nessa possibilidade Sim, também, né? Que a gente vai estar formando outras agroflorestas, né? Enfim, com certeza, falei para com certeza. E da gente, enquanto consultor, também está fazendo essas pontes, né? Levando insumos de uma propriedade para outra, né? Fazendo essa troca que o próprio sistema agroflorestal ensina, né? A gente a conviver aí em diversidade, em coletividade. é Então, isso. tem que ser pensado tudo isso assim de maneira coletiva e fortalecimento né, daquele grupo, daquela rede ali de agricultores. Com certeza. A agrofloresta fortalece a nossa multiplicidade quando a gente aprende a observar que a agrofloresta é a entrega da multiplicidade de cada indivíduo plantado ali. Cada indivíduo tem várias funções. Igual a gente é pai, toca um violão, a gente planta agrofloresta, a gente pode também adentrar aqui a filosofia, a história. A gente, né, às vezes vai para, né, quer dizer, cada ser humano tem uma multiplicidade única. Então, assim, quando a gente para se olhar e a gente se vê como seres múltiplos, a gente começa a compreender que a agrofloresta é o encontro de uma multiplicidade, porque cada indivíduo é múltiplo. Mesmo a plantinha minúscula que a gente está plantando, ela tem uma multiplicidade incrível que a gente pode desconhecer e até dizer que ela não serve para nada. Mas ela é um indivíduo múltiplo, né? Então isso é muito incrível e eu acho que é isso que faz a gente melhor quando a gente trabalha com agrofloresta. Eu pessoalmente me sinto um ser humano melhor depois que comecei a trabalhar com agrofloresta. Com certeza, Enfim, com certeza. Com é isso certeza. aí, meu cara. Acho que a gente já busca isso por ter essa sensação de encontrar um pertencimento a mais, de fazer algo a mais, né? Com certeza, com Essa certeza, meu irmão. foi minha vontade quando comecei a jogar esse jogo, né? É isso, né? E é isso. Você nunca vai aprender tudo. Cada plantio é um aprendizado novo. Com Cada certeza. manejo traz um aprendizado novo. Com E certeza. como o nosso tema aqui é o plantio, né? Você plantar e observar também te liberta, digamos, desse tempo urbano, que é tudo apressado, né? Que é tudo ali na pressa. Então, quando você planta, você tem que viver o tempo da planta e observar esse tempo, né? Essa coisa toda. Então, é uma coisa que eu converso muito com os meus clientes, também com as pessoas para quem eu trabalho, as pessoas que passam pelos meus cursos, né? É preciso a gente se livrar da pressa depressa, mas sem pressa. Assim, né? Com uma certa pressa, mas sem perder, assim, sem perder tempo. Eu não sei se deu para entender aí, a galera. Mas Não é com pressa, com vontade, né? Com vontade, é, correndo, né? Mas é entendendo que isso. tem Sem tudo pressa, mas seu com tempo. vontade, velho. É isso Sem pressa, mesmo. mas sem perda. E é É, isso. é isso, Massa Otávio. demais, Iago. Tô, Muito tô, tô muito obrigado feliz aí. de estar conversando com você aí. Acho que foi muito boa aí a conversa. Eu acho que vários aspectos importantes sobre o plantio aqui a gente conseguiu debater. Quem acompanhou aí, acho que pôde pegar um pouco, né, das experiências que a gente está vivendo. A intenção dessas lives é fortalecer o movimento agroflorestal, está sempre aquecendo ele, para que a gente possa tá plantando mais, né, mais e mais e adquirindo mais experiências. É isso. É muito, Opa, muita muito, música. muito importante nesse momento que o planeta atravessa, né? A gente está conversando sobre isso, né? Está conversando como facilitar e como proporcionar que mais agroflorestas sejam implementadas, né? A gente precisa recuperar áreas degradadas, né? A gente precisa plantar florestas. E a agrofloresta é a tecnologia que é capaz disso, né? Então a gente tem que estar botando isso na roda de conversa, a gente tem que estar difundindo isso mesmo. Então muito obrigado aí por estar abrindo essa porta, né? Porque a gente pode estar conversando sobre isso, estar ensinando um pouco, compartilhando aquilo que a gente vê, né? Que a gente vê de dentro do negócio, né?
Então, Todo agroflorestor é um facilitador de aprendizagem, né? é, Porque para você se tornar um agroflorestor, você avançar seu conhecimento, você tem que dominar um conhecimento que é holístico, que não preciso. super especializado, muito super específico, né? Ele é um conhecimento multidisciplinar. Isso, Isso leva um tempo mesmo para a gente desenvolver, para a gente compreender, isso. mas também é muito prazeroso alcançar essa compreensão, né? Então é isso, meu irmão. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência lá na Agrofloresta Água Boa, lá com o Fernando, né? A gente falou um pouco sobre esses dois exemplos. Eu sei que você tem vários outros trabalhos, vários outros exemplos, e cada experiência marca, e a gente tem muito o que falar sobre ela. Mas é isso. Queria te agradecer profundamente aí e agradecer ao público que acompanhou, ao público que está presente, ao público que passou e foi, e ao público que vai chegar e vai ver essa live que vai ficar gravada aí, tá bom? Quero Isso aí, meu agradecer querido. aí, quero agradecer aí, Otávio, pela oportunidade, viu? Quero agradecer a todo mundo também que acompanhou aí. Quer dizer que essa semana também a gente vai estar lá fazendo workshop, né? Dia 12, no sábado, a gente vai estar lá trazendo isso, essa teoria, mais algumas coisas e também trazendo muito da prática, né? Então, a quem interessar comparecer, a gente está com as últimas vagas. Corre lá que ainda dá tempo. Tá certo? Então, muito obrigado a todo mundo aí. E a gente vai ter outras oportunidades aí, tenho certeza de estar conversando um pouco mais, viu, Otávio? Com certeza, meu querido. Valeu mesmo. Muito obrigado. Valeu, meu Vou amigo. encerrando mais aqui. Valeu.